Ou você acha que teoria da conspiração é coisa de maluco, ou você já parou para pensar que talvez nem tudo que a gente vê seja exatamente o que parece. Hoje eu vou apresentar para você as 30 maiores teorias da conspiração de todos os tempos. Já vou avisando, tem algumas aqui que eu realmente acho que fazem sentido e outras que para mim são pura viagem. A ideia aqui não é provar nada, a gente não vai entrar em detalhes profundos, a gente vai citar as teorias mais famosas e eu quero muito ver a sua opinião lá nos comentários. Vamos começar com uma das mais clássicas de todas, a Terra plana. Segundo essa teoria, a Terra não é uma esfera, ela seria um disco plano e a Antártida funcionaria como uma parede de gelo ao redor, como a borda de uma pizza gigante. A ideia central é assim: estamos sendo enganados há séculos, a elite científica esconderia a verdade, as imagens das terras vistas do espaço seriam manipuladas, vídeos seriam editados, missões espaciais seriam encenações cuidadosamente roteirizadas, nada do que aprendemos na escola seria real. Para quem acredita, existem provas em vídeos caseiros, experimentos com laser, argumentos sobre o horizonte sempre parecer reto demais, e quanto mais a ciência tenta explicar, mais essas pessoas acreditam que isso só prova o tamanho da conspiração. Agora me diz, você já conheceu alguém que realmente acredita nisso? A próxima teoria diz que o homem nunca foi à Lua. Segundo essa versão, a missão de 1969 foi encenada pelos Estados Unidos para vencer a corrida espacial contra a União Soviética, em plena Guerra Fria. Filmagens feitas em estúdio, sombras que não batem, bandeira balançando no vácuo, ausência de estrelas no céu, ângulos de câmeras perfeitos demais para uma missão improvisada, e o detalhe mais famoso, teria sido tudo dirigido por ninguém menos que Stanley Kubrick, como se fosse um filme de Hollywood, só que feito para o governo. Para os defensores da teoria, seria impossível a tecnologia da época permitir tal feito. Já para os críticos, as evidências científicas são esmagadoras. Coincidência ou roteiro perfeito demais? E por que essa dúvida ainda sobrevive depois de tantas décadas? Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais pesada. Os Illuminati, uma sociedade secreta formada pelas pessoas mais poderosas do mundo. Governos, mídia, economia, indústria, tudo controlado por um grupo oculto que jamais aparece oficialmente. Segundo a teoria, eles deixam mensagens escondidas em músicas, filmes, séries, desenhos animados e até em comerciais aparentemente inocentes. O olho que tudo vê, a pirâmide maior, a chamada nova ordem mundial, controle centralizado, um único governo global, elite no topo, massa abaixo, crises econômicas, guerras e pandemias seriam apenas peças movidas em um grande tabuleiro invisível. Falando em segredos, a Área 51, a famosa base secreta dos Estados Unidos que guardaria naves e corpos de extraterrestres. Tudo teria começado em 1947, no caso Roswell, quando um objeto misterioso caiu no Novo México. O governo inicialmente falou em disco voador, depois voltou atrás e disse ser apenas um balão meteorológico, mas os destroços teriam sido levados para a base ultra restrita. Lá o governo faria engenharia reversa, estudaria tecnologia alienígena, desenvolveria aeronaves impossíveis para os padrões humanos. Funcionários seriam obrigados a assinar acordo de silêncio vitalício, e o fato da base ter demorado tanto para ser oficialmente reconhecida só alimentou ainda mais o mistério. Se não tem nada lá, por que tanto segredo, não é mesmo? E se eu te disser que essa não é a única teoria envolvendo extraterrestres? Existe a ideia de que não só há vida fora da Terra, como eles já estão convivendo escondido entre nós. Relatos de abduções descrevem luzes no céu, paralisia corporal, experimento médico, os famosos crop circles, que surgem da noite para o dia, com padrões geométricos complexos demais para serem feitos manualmente. Segundo os defensores da teoria, construções antigas, misteriosas como as pirâmides do Egito e as linhas de Nazca levantam pergunta: como povos antigos teriam feito obras tão precisas e sem tecnologia moderna? Alinhamentos astronômicos avançados demais para a época. E aí entra outra teoria ainda mais ousada: reptilianos, seres alienígenas com aparência humana, extremamente inteligentes, que estariam infiltrados como líderes globais, mudariam de forma, controlariam decisões políticas e econômicas. Tem gente que aponta a Rainha Elizabeth, tem gente que aponta Mark Zuckerberg. Olhar estranho, comportamento robótico, pequenos glitches em transmissões ao vivo, coincidência ou máscara perfeita? De repente pode ser até o seu vizinho. Isso se conecta com outra teoria sombria, o chamado Clube do Olho Preto, um grupo de pessoas poderosas que supostamente utilizaria material genético para rejuvenescimento e rituais secretos. Fotos de celebridades com hematomas inexplicáveis ao redor dos olhos circulam na internet como prova. Para alguns é apenas coincidência, para outros é evidência de algo muito maior acontecendo nos bastidores. É um pouco pesado, e quanto mais estranho parece, mais chama atenção. E se a indústria farmacêutica escondesse as curas? Essa teoria diz que as pessoas curadas não dão lucro, então
tratamentos caríssimos são promovidos, enquanto alternativas mais baratas e definitivas seriam abafadas. Pesquisadores que estariam perto de grandes descobertas morreriam em acidentes seriosos, médicos seriam desacreditados publicamente, patentes seriam compradas e engavetadas. A lógica é simples: manter pacientes dependentes gera receita constante. Mas será que isso se sustenta diante da complexidade do sistema de saúde global? Ou será que a desconfiança nasce medo e da dor de quem sofre? Falando em controle, você já ouviu falar do HAARP? Um projeto que oficialmente estuda a ionosfera e fenômenos atmosféricos, mas segundo a teoria seria uma arma climática capaz de provocar furacões, secas, terremotos e até influenciar o comportamento humano por meio de ondas eletromagnéticas. A pergunta é: temos tecnologia para isso ou estamos superestimando nosso próprio poder? E aqueles astros brancos no céu, chemtrails, não seriam apenas vapor de água deixado por aviões em alta altitude, seriam substâncias químicas espalhadas intencionalmente. Controle populacional, manipulação de comportamento, dispersão de doenças, alteração do clima. Fotos e vídeos circulam mostrando céus quadriculados, como se aviões estivessem desenhando padrões. Para a ciência é apenas condensação, para os teóricos é a pulverização em massa. E quanto mais aviões cruzam o céu, mais forte fica a suspeita. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, para 1946, experimento Filadélfia. O navio USS Eldridge teria sido usado para teste de invisibilidade com tecnologia baseada em campos eletromagnéticos, mas algo deu muito errado. Ele teria desaparecido dos radares e reaparecido em outro lugar a quilômetros de distância. Alguns dizem que viajou no tempo, outros afirmam que a parte da tripulação ficou fundida nas paredes do navio, como se a matéria tivesse se misturado. Sobreviventes teriam enlouquecido e documentos teriam sido apagados. É loucura ou o experimento que saiu do controle e foi enterrado no próprio governo? Falando em mistérios antigos, a famosa Atlântida, uma civilização avançadíssima escrita por Platão, engolida pelo mar em um único dia e em uma única noite. Tecnologia superior, energia limpa, conhecimento perdido. E não para por aí. Ratanabá, no meio da Amazônia, Eldorado, Paititi, Cidade Perdida Z, cidades de ouro escondidas sob a floresta. Exploradores desaparecem tentando encontrá-lo. Mapas antigos sugerem continentes que não existem mais. Tecnologias que teriam sido apagadas da história oficial. Será que sabemos mesmo tudo sobre o nosso passado? E quanto o assunto entra na religião? E se Jesus tivesse sido casado e tivesse tido filhos com Maria Madalena? Segundo a teoria, o Vaticano saberia disso e esconderia informações para manter o controle da narrativa e preservar as estruturas de poder. Evangelhos apócrifos seriam provas suprimidas, segredos guardados em arquivos subterrâneos. Para muitos é blasfêmia, para outros é apenas uma versão alternativa da história que nunca foi oficialmente aceita. Agora, eu e você vamos para algo mais recente. Para alguns, é apenas um vírus natural que surgiu em condições específicas. Para outros, uma arma biológica criada em laboratório e liberada intencionalmente, ou por acidente. Controle populacional, mudanças econômicas globais, regras sociais alteradas, monitoramento digital ampliado. A pandemia como um grande teatro para reorganizar o mundo. A verdade ainda gera debate e talvez demore anos para que todas as informações sejam totalmente esclarecidas. E quanto ao oceano, mais de 80% inexplorado. As pressões da água são extremas, escuridão absoluta, alguns sons misteriosos capturados por hidrofones. Será que o Megalodon ainda está vivo nas profundezas? E o Kraken gigante arrastando embarcações, criaturas colossais escondidas onde o ser humano mal consegue chegar. Se mal conhecemos o fundo do mar, quem garante que sabemos o que realmente existe lá embaixo? Essa teoria diz que o Michael Jackson ainda estaria vivo, e por incrível que pareça, o Elvis também. Mortes que foram forjadas para escapar da fama, das dívidas ou de ameaças, sósias, erros suspeitos, testemunhas que juram ter visto artistas anos depois de suas mortes. A princesa Diana, por exemplo, não teria sofrido um acidente, seria queima de arquivo. Sempre que uma figura pública morre de forma trágica, imediatamente nasce uma teoria. E quando a teoria envolve artistas clonados, Avril Lavigne, Eminem, Britney Spears, substituídos por cópias quase idênticas, pós-colapsos emocionais ou crises públicas, pequenas diferenças na voz, mudanças sutis na aparência, personalidade levemente alterada. Para alguns fãs, algo mudou drasticamente, para outros é apenas a evolução natural ao longo dos anos. E sobre a teoria da Terra Oca? Um mundo dentro do mundo, civilizações internas altamente desenvolvidas, um sol próprio no centro do planeta, entrada secreta nos polos norte e sul, guardadas pelos governos, relatos de exploradores que teriam visto criaturas desconhecidas
desconhecidas emergindo de cavernas profundas. Parece até ficção científica, mas há quem leve isso extremamente a sério. Você já ouviu falar sobre o Nibiru? O planeta X, um gigante celestial vindo em direção à Terra, cuja órbita seria mantida em segredo para evitar pânico global. Fotos borradas no céu seriam evidentes. Datas de impacto já foram até marcadas e desmarcadas várias vezes. Ainda assim, a teoria nunca morre completamente. E se a inteligência artificial já estiver dominando o mundo? Algoritmos decidindo o que você vê, o que você compra e quem você vota. Você fala algo perto do celular? Pois então, em minutos, depois surge um anúncio exatamente sobre aquilo. Coincidência ou coleta massiva de dados? Estamos no controle da tecnologia ou ela já começou a nos moldar silenciosamente? E o 5G, o Wi-Fi, as ondas invisíveis atravessando o nosso corpo todo? Para alguns, avanço tecnológico é essencial. Para outros, é um risco invisível à saúde, associado a doenças e alterações biológicas. A discussão mistura ciência, medo e desinformação em doses quase impossíveis de separar. E para fechar, uma seita global formada por líderes, artistas e bilionários. Encontros secretos em mansões isoladas, símbolos ocultos, rituais estranhos, mensagens escondidas na cultura pop, a sensação constante de que existe um nível de realidade ao qual a maioria das pessoas jamais terá acesso. Agora eu quero saber de você, qual dessas teorias você acredita? Qual você acha que é pura ficção? Eu sinceramente fico no meio termo. Tem algumas que fazem sentido quando você olha por certos ângulos, outras parecem exagero demais para serem levadas a sério. Mas uma coisa é certa, teorias da conspiração sempre vão existir, porque onde existe poder, existe desconfiança. Onde existe segredo, nasce curiosidade. E onde existe medo, surgem narrativas que tentam explicar o inexplicável. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta qual dessas teorias mais mexeu com você. E no próximo vídeo, a gente pode aprofundar na mais votada e trazer mais detalhes sobre ela, mais fatos, mais perguntas, porque no fim das contas, a verdade pode estar lá fora, mas a dúvida, essa sempre vai estar aqui dentro da gente. Nos vemos num próximo dia e num próximo vídeo. Valeu!